Romanos 8, 31 a 39 é o nosso tema e o nosso objetivo de vencer e entender, compreender e viver aquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Mas, antes de chegar no versículo 31, eu quero só que você escute algo que lá no verso 28 está. No verso 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você precisa ter essa certeza no seu coração nesta noite. Tudo aquilo que nós vamos falar está baseado nessa certeza. E é interessante que o apóstolo, escrevendo para a igreja lá, ele usa essa expressão, sabemos. Ele não coloca em dúvida se você sabe ou se você não sabe. É algo que você precisa saber. Significa o seguinte, é um conhecimento que já está à disposição. Nós já sabemos. Saiba disso. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Verso 31, então, agora. Acompanhe. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém? Amém. Você já parou para pensar e perceber, observar quantas vezes na sua vida, e eu também na minha vida, quantas vezes nós precisamos dessas expressões muito firmes em nossos corações? São expressões que vão nos dar forças para viver. São expressões que vão nos ajudar a enfrentar todas as enfermidades, as dificuldades, os problemas. Quando alguém se opõe a nós, nós encontramos resposta aqui. Quando nós passamos por dificuldades, nós encontramos resposta aqui. Quando nós imaginamos que Deus se esqueceu de nós, nós encontramos resposta aqui. Quando nós imaginamos que Deus não se importa conosco, nós encontramos resposta aqui. Quando nós temos grandes dificuldades para enfrentar, talvez amanhã, nesta segunda-feira, iniciando uma nova semana, nós temos sim respostas aqui. Não só aqui nesse texto, e é onde nós queremos gastar o nosso tempo nesta noite, mas aqui na palavra de Deus é onde eu e você encontramos absolutamente todas as nossas respostas. Se existem dúvidas em nossos corações, se existe dúvida no seu coração, na sua alma, e você precisa de respostas, para de talvez se queixar, reclamar, sentir pena de você, mas comece a ler incansavelmente a palavra de Deus. Sabe, meus queridos, não importa o quanto você conhece da Bíblia, importa é o quanto você consegue viver da Bíblia. Se você é uma daquelas pessoas que talvez diz, eu conheço muito pouco, mas você conhece um único versículo,
Viva-o. Coloque em prática aquilo que aquele versículo vai dizer para você. Não importa o resto, todas as outras coisas, simplesmente viva aquilo que Deus vai revelando diante dos seus olhos. É desta forma que Deus age comigo e com você. Ele se revela, Ele se mostra. A palavra de Deus, então, ela nos mostra um Deus que vai como que descortinando uma realidade. Durante toda a vida humana, Deus foi sempre se permitindo ser conhecido. Deus foi mostrando as suas características, Deus foi mostrando quem Ele é, o que Ele queria e de que forma Ele queria agir na vida do homem. E então, aos pouquinhos, passo a passo, Deus foi permitindo que nós, raça humana, fôssemos conhecendo quem Ele é. E hoje, você tem aqui na palavra de Deus absolutamente todas as respostas. Será que Deus de fato se importa com cada um de nós? Será que Deus de fato conhece as nossas vidas? Talvez em alguns momentos nós já chegamos a alguma conclusão de que talvez não. Talvez porque nós nos sentimos às vezes sozinhos, às vezes nos sentimos fracos, às vezes nos sentimos desamparados, sem rumo, sem saber para onde as nossas vidas vão andar. Mas é exatamente por isso que eu quis citar o verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O versículo 37, ele é mais conhecido, ele é mais famoso e ele diz exatamente a mesma coisa, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Me diz se existe vencedor, se não for através de luta, de dificuldade. Você é um vencedor, significa que você teve que vencer algo. Para vencer, você precisa das dificuldades. Significa que você precisa olhar para as dificuldades não com um olhar temeroso, não com um olhar daquele que está sendo colocado para sofrer, mas sim como um olhar daquele que reconhece que está tendo oportunidades, muitas oportunidades, para ser vitorioso. Você tem problemas na sua vida? Deixa eu fazer um teste. Levanta a mão aqui, quem tem problema? Vamos lá. A minha já está aqui. Levanta alto, sem medo. Ok, muito bem. Calma, eu só falei muito bem, não falei abaixo. Calma aí, segura aí, tá? Agora levanta a outra mão se você também tem certeza de que Deus conhece e se importa com o seu problema. E é isso que nós precisamos fazer diante dele. Pode baixar. É isso que nós precisamos fazer diante do Senhor. Se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu tenho problema. Mas também, Senhor, eu tenho a certeza de que o Senhor se importa com o meu problema. O Senhor sabe. O Senhor me conhece. E essas mãos levantadas não é para ser só um emoji lá que você coloca em alguma mensagem de vez em quando. Não. É a oportunidade de você se colocar diante de Deus de verdade. Olhar para a palavra de Deus e escutar aquilo que ela fala para mim e para você, porque ela está nos trazendo expressões maravilhosas. E eu quero ir uma a uma junto com você. Verso 31 diz assim: que diremos, pois? Não é que diremos diante das dificuldades, mas é o que diremos diante do fato de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem como dizer, tendo consciência, que Deus é por você, e Deus, o grande Deus, se Ele está do seu lado, se Ele está agindo por mim e por você, o que importam
todas as outras forças, todas as dificuldades, o que quer que seja, ou quem quer que seja, que esteja contra nós. Por que nós deveríamos temer, nos assustar, ou talvez nos acovardar? Por que nós temeríamos qualquer outra coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso significa que se Deus, o Deus Todo-Poderoso do universo, está do meu lado, ninguém consegue vencer o meu Deus. Amém? Amém. Você já ouviu aquela expressão, não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. E é essa a realidade. Quando é que você vai começar a olhar, sim, que Deus estando ao seu lado, mais nada é suficiente ou deve ser suficiente para assustar você, para deixar você acuado, escondido num canto. Você não precisa se encolher e ficar como alguém indefeso, porque você não está indefeso. Deus está com você. O que esse texto está dizendo, meus queridos, é que nós podemos confiar, nós podemos saber que Ele está do nosso lado, independente das circunstâncias. Não importa qual a circunstância da sua vida hoje, Deus está do seu lado, se nós temos essa certeza. Deus está com você. Mas se você não tem isso como certeza absoluta no seu coração, isso se torna uma dúvida. E aí então, talvez você se torne vulnerável àquelas circunstâncias, os problemas, as dificuldades. A palavra de Deus nos apresenta aquele momento quando os discípulos estavam no barco, e o barco está sendo lá, então, castigado por uma tempestade, os ventos, o mar agitado, e eles ficam assustados, apavorados, mas Jesus estava no barco. Se Deus está presente na sua vida, se Jesus está no barco da sua vida, sejam quais forem o tamanho das ondas, a força dos ventos, qual seja a medida, o tamanho das ondas, não importa, porque você não está sozinho. Você está cuidado, você está suprido, você está garantido. O verso 32, ele ainda diz o seguinte: aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós. Essa é uma certeza que você precisa ter, que Deus não foi até o final já com você. Mas Ele já deu aquilo que Ele tinha de mais valioso, e com isso Ele está disposto sim a conceder todas as outras coisas. E tem sim muitas coisas que Deus ainda quer dar para você. Tem muito que Deus ainda quer fazer na sua vida. Talvez você sim é crente, você é salvo, você está na presença de Deus, você tem andado com Deus, mas Deus quer fazer de você uma pessoa alegre, feliz, com a sensação de vitória o tempo todo. E de vez em quando talvez você está ali ao longo das dificuldades da vida, de cabeça baixa. Talvez muitas vezes assustado, e você precisa lembrar que Deus já deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. O que quer que você ainda precise hoje, Deus está disposto a conceder na sua vida. Você não precisa se assustar, você não precisa fugir. Hoje nós podemos refletir sobre o quanto Deus nos amou. Ele nos deu o seu Filho. O tamanho deste amor, e esse amor, ele não se afasta de nós. A palavra de Deus nos ensina que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca vai mudar. Então aquilo que Ele já fez, Ele está disposto a fazer muito e muito mais. A forma como Ele já tem cuidado de você, Ele está disposto a renovar, a redobrar e continuar fazendo e fazendo e fazendo. Nós podemos sim
agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já tem nos dado. Mas nós podemos também ter certeza absoluta de que Ele vai continuar nos dando. E então, nesse momento, eu faço um desafio para você. Diga ao Senhor qual é a sua necessidade. Eu quero desafiar você a fazer isso agora. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Talvez algo muito específico é o que você vai compartilhar com Deus nesse momento. Compartilhe, sem medo, sem nenhum receio. Veja, a coragem que eu tenho de dizer para você, você pode compartilhar com Deus a sua necessidade. Porque eu sei que Deus não volta atrás. Porque eu sei que aquilo que a palavra de Deus nos promete, ela vai sim ser cumprido. Aquilo vai ser cumprido. Sim. O que você precisa, Deus está disposto a dar. Peça. Peça ao Senhor. Diga ao Senhor, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso. Compartilha com Deus. Conta para Ele. Não porque Deus não saiba, mas porque Ele se alegra quando você está dizendo, eu acredito que o Senhor pode me dar. Eu acredito que o Senhor vai fazer aqui, agora. Eu acredito no milagre do Senhor na minha vida nesse instante. Por isso eu peço ao Senhor. E se você tem pedido já algo ao Senhor nesse instante, diga ao Senhor, eu creio que o Senhor vai agir na minha vida, no meu coração e ao redor de mim. Diga isso ao Senhor. Eu creio que o Senhor vai agir em mim e ao redor de mim. Pai amado, eu quero clamar, Senhor Deus, nesta hora, que o Senhor nos dê convicção daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Que cada um dos nossos corações, ó Deus, nesta hora possa se encorajar a olhar para Ti, a erguer os seus olhos, erguer as suas mãos e clamar ao Senhor, tendo certeza de que o Senhor não nos deixa sós. Tendo certeza absoluta de que o Senhor supre todas as nossas necessidades e que o Senhor está disposto a realizar milagres nas nossas vidas nesse instante. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus. Realiza, Pai, o Teu milagre em nossos corações agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Se você fez um desafio com Deus, não se esqueça dele. Repita amanhã, depois de amanhã, dia após dia, e em algum momento da sua vida você vai perceber, Deus agiu. Ou Deus está agindo agora. Deus está fazendo. Por quê? Porque nada escapa ao poder do nosso Deus. O verso número 33, ele continua dizendo sobre uma circunstância que pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Nós podemos sim ser acusados. Os nossos inimigos podem se levantar contra nós, os nossos inimigos podem querer nos derrubar. E aí então o versículo diz assim, quem acusará os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Significa que quando alguém tiver algo para apontar para mim, para você, algo que nós somos, algo que nós fizemos, nós vamos depender, mas nós vamos contar com a justificação no sangue do Cordeiro. Em Jesus Cristo, através do seu derramar de sangue lá na cruz, todos nós podemos estar limpos de absolutamente todas as coisas. E é desta forma que nos tornamos justos, ou somos tornados justos, somos justificados pela ação de Deus. Não é aquilo que eu posso, mas é aquilo que Deus já realizou na minha vida. E isso está à disposição de absolutamente todos nós. O apóstolo Paulo pergunta: quem pode? E a resposta é que Deus nos justifica.
E se Deus é aquele que nos justifica, isso nos faz lembrar que nada pode contra nós. Não é por causa de nós, não é porque nós somos importantes, mas é Deus dizendo para você que apesar de eu e você não sermos importantes, dizendo para cada um de nós, ainda assim Ele nos ama, ainda assim Ele se importa conosco e ainda assim Ele age em nosso favor. Não é para eu e você batermos no peito e dizer eu sou, eu posso, não. Mas é para eu entender que enquanto eu nada sou, Deus é através de mim e por mim. Enquanto eu nada posso, Deus pode todas as coisas e tem colocado isso à disposição. Hoje é que nós podemos confiar, ter essa certeza nos nossos corações, saber que nós somos aceitos por Deus. Deus aceita você. Quando Deus olha para você, Deus não vê as suas falhas, Deus vê sim o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. O verso 34 continua falando: quem os condenará se foi Cristo quem morreu? Aquele que está à direita de Deus é aquele que intercede por nós. A palavra de Deus apresenta Jesus Cristo como o nosso advogado, aquele que fala por nós, aquele que intercede por nós, aquele que nos defende. No dia a dia, quando alguém, tendo uma causa que vai para a justiça, procura a ajuda de um advogado. E quando alguém diz assim, olha, esse advogado é mais ou menos, como você se sente? Pode ir lá, ele é baratinho e ele é mais ou menos. O que você mandar falar, ele fala. Aí você vai pensar, bom, se ele vai falar o que eu consigo pensar, então por isso que ele é mais ou menos. Ah, mas tem um outro lá que é melhor. Aí o seu olhar já saiu desse e já foi para aquele que alguém disse que é melhor. Mas de repente alguém diz assim, não, mas tem o advogado. Aquele lá, você não tem nem acesso. Você não tem dinheiro para bancar. Só para conversar com você alguns minutos, não vou nem dizer quanto ele cobra. Mas esse é o advogado. E aí talvez, enquanto você se decepciona, por saber que você não tem acesso e condição, ao mesmo tempo você sonha lá no seu coração. Agora imagina que esse advogado liga para você, meia hora depois. Alguém falou, olha, o fulano de tal, e você guardou aquele nome. Meia hora depois toca o seu telefone e então ele diz, aqui é o doutor fulano e eu soube que você precisa de ajuda. O que você faria? Você diria, não, eu não mereço. Ele ia dizer, eu sei que você não merece. Não, eu não tenho dinheiro. Eu sei que você não tem dinheiro. Eu estou procurando por você. Eu liguei para você. Eu quero te ajudar. Você precisa de ajuda? Qual seria a sua resposta depois dessa pergunta? Você precisa de ajuda? Sim, eu preciso muito de ajuda. Então me conta, ele diria. Aqui, agora, sim, aproveita. E aí você contaria, talvez assim, olha, eu estou sofrendo uma grande injustiça. Aconteceu assim, assim, assim. E ele diz, deixa comigo. Sabe, meus queridos, talvez para nós seria mais fácil convidar aquela pessoa para fazer parte das nossas vidas do que tem sido para alguns chamar Jesus. Permitir que Jesus seja o seu advogado. Algumas vezes nós olhamos para as coisas humanas, terrenas, carnais, e permitimos que elas façam mais diferença nas nossas vidas do que aquelas que o Senhor Deus tem oferecido, que estão tremendamente acima. Sabe, em nenhum momento a palavra de Deus deixa de nos dar certeza. Foi Cristo quem morreu,
ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Sabe quem sou eu? É isso que Jesus está dizendo. Eu sou aquele que realmente pode todas as coisas. Eu não sou aquele que é mais famoso apenas. Não sou aquele que é reconhecidamente bom. Não sou só aquele que tem um rol grande de causas ganhas. Eu, o Senhor Jesus está dizendo, eu sou aquele que pode todas as coisas. Eu estou à direita de Deus e eu estou intercedendo por você. Por que eu e você diríamos não para Jesus? Por que eu e você viraríamos as costas e diríamos, não, eu vou tentar sozinho. Eu vou continuar com as minhas forças, com os meus esforços, com a minha dedicação, eu vou estudar, eu vou tentar. Não! Aceite! Permita que o Senhor Jesus venha ajudar você, suprir todas as suas necessidades. O versículo número 35 ainda continua dizendo que na presença de Deus, nada é suficiente para fazer com que Ele deixe de nos amar. Deus não afasta o seu amor, consequentemente o seu cuidado e todo o seu interesse por mim e por você, não importa o que você ou eu sejamos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Eu posso ter tribulação, mas o amor de Cristo continua comigo. A angústia, eu posso estar angustiado, mas o amor de Cristo continua comigo. A perseguição, eu posso estar sendo perseguido, mas o amor de Cristo continua comigo. A fome, eu posso estar passando fome, mas o amor de Deus continua comigo. Você precisa que eu continue repetindo isso? Então eu vou repetir. Pode ser a nudez. Eu posso sim estar nu e sem recursos, mas o amor de Deus está comigo. Os perigos, eu posso sim estar em grande perigo, mas o amor de Deus continua comigo. A espada, eu posso estar sendo morto, mas o amor de Deus continua comigo. Como está escrito, verso 36, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, quais? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso nós somos mais do que vencedores. E aí então no verso 38 o apóstolo, e eu começo a imaginar ele se empolgando com aquilo que Deus estava revelando e trazendo à sua mente, e ele escrevendo. Então ele chega no versículo 38 e ele diz o seguinte: e agora, depois disso tudo, eu estou totalmente convencido de que nem a morte ou a vida, anjos ou demônios, presente ou futuro, ou quaisquer poderes, altura, profundidade, qualquer outra coisa na criação, nada disso será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.